Muito bem-vinda ao programa Mais Saúde, que hoje é um programa especial. Hoje nós vamos ter um testemunho. Como dizem, né, palavras convencem, testemunhos arrastam. E o testemunho é de um paciente meu que eu não resisti e trouxe, porque recentemente o Dr. Roque e eu tivemos um susto muito grande. Nós quase perdemos um paciente que não é do Brasil e tinha feito uma cirurgia bariátrica no país de origem e veio consertar essa cirurgia aqui no Brasil e ele quase morreu. E realmente, vocês sabem, durante todos esses anos que vocês me acompanham, o quanto eu digo que cirurgia bariátrica é algo que realmente só se vai para ela quando você está correndo o risco de morrer por alguma consequência da obesidade e que não dá tempo de você aguardar o emagrecimento e, consequentemente, você é obrigado a fazer essa cirurgia. Mas eu quero mostrar para vocês o quanto realmente é possível uma pessoa emagrecer com qualidade de vida e resgatar uma série de coisas e não só a saúde, que é o mais importante, né? Quero apresentar para vocês o Berenilton. Berenilton, antes de mais nada, eu quero agradecer profundamente a sua disponibilidade de estar aqui conosco, tá? E de partilhar com os nossos telespectadores a sua história, que é só o começo, né? Porque afinal de contas nós temos uma história de 5 meses, né? O que é recente. Então, nós vamos ver na tela aqui do nosso estúdio, vamos ver se a gente consegue colocar um foco maior. Ali vocês estão vendo o Berenilton há exatamente 5 meses atrás, em torno disso, né? E a última vez que ele foi agora no consultório, que não resisti e falei, Berenilton, vamos trazer o seu testemunho para que as pessoas percebam que é possível emagrecer grandes obesos, vamos chamar assim, através de uma nutrição adequada e, é claro, associada à atividade física. Correto. Berenilton, as câmeras e os microfones aqui do Mais Saúde são todos seus. Conta primeiro o seguinte, o que aconteceu que você acabou chegando a 166 quilos? 166 quilos. 166 quilos. E o que aconteceu depois que você acabou indo lá no consultório, enfim, aquela historinha toda que você me contou? Primeiro, eu sou contador. Então, o contador tem uma atividade muito complexa, complicada, como todos sabem. E, automaticamente, eu deixei de lado um pouco. Deixei de lado a minha vida, pensava muito no trabalho, não dava atenção comigo. Pensava exatamente só, vou me focar no trabalho, trabalho, trabalho. Eu tinha um lema, primeiro é trabalho, segundo é trabalho, terceiro é trabalho, quarto é trabalho, quinto é família. Depois, com o tempo, canção nova, verificando, você vai mudando. Aonde vem a desenvoltura? Pensar um pouco na família, desenvolver, correr. Eu tive alguns sustos. Esses sustos foram o quê? Foram um pouco questão espiritual, no sentido. E isso me levou a uma batalha tremenda, grandes dificuldades, aonde eu tentava me alimentar, mas eu me alimentava de uma forma errada, muito complexa. O que trouxe realmente a isso? A minha avó, ela ficou internada na Bahia, no extremo sul da Bahia, e eu tive que fazer uma viagem. E nessa viagem eu sempre dirigia, rodava à noite, normal, e eu tive cálculo renal. E com a minha avó internada, aquilo veio. Eu cheguei lá, cheguei muito mal na viagem, péssimo, pesado, sentindo, o meu pescoço grudava, o pescoço todo, me sentia muito mal, não tinha pescoço, aquilo. Meu pai falava, os meus tios tinham certa dificuldade. Teve um caso que nessa época minha mãe fez uma calça para mim. E essa calça foi grande demais. O meu tio chegou em casa e viu aquela calça e falou assim, como que pode um homem desse tamanho, vocês têm que falar com ele, isso está errado. Minha mãe chorando. Muitas vezes ela fazia, como ela fazia um bolo, alguma coisa em casa, ela escondia de mim, porque ela tinha medo, achando que aquilo ia me matar, coisa do tipo. Eu dormia muito mal, roncava. A minha família sempre tentava me ajudar. E eu fazia o quê? Eu deixava de lado, achava que aquilo não tinha. Quanto mais falavam comigo, mais raiva eu tinha, ficava
totalmente fora de mim. E isso veio me trazendo complexo, uma coisa ruim demais. Voltando a essa situação da Bahia, meu irmão foi dirigindo comigo, voltei, teve a minha avó, e aquilo veio passando algumas situações da minha cabeça, flashes. Da época que eu pedalava na Bahia, em torno de 25, 30 quilômetros, e deixava aquilo de lado, eu deixei de lado totalmente. No entanto, eu cheguei na cidadezinha aqui do interior, Jambeiro, no Vale do Paraíba, e fui pedalar a primeira vez. Peguei a bicicleta, fui dar uma pedalada, coisa de 200, 300 metros. Nossa, parecia que eu estava morrendo. E aquilo vinha, fazia, acontecia, e comecei do nada. Eu comecei a subir uma trilha caminhando. Eu e o seu Joaquim, que é meu sogro, subia caminhando essa trilha. No entanto, eu vi o pessoal passando de bicicleta. Falei, ainda vou voltar a fazer isso. Eu vou voltar a fazer. E ele ia comigo. Ele também tem dificuldades em respirar, coisa do tipo, e a gente foi os dois juntos. No entanto, eu fiz uma promessa à Nossa Senhora, que o dia que eu conseguisse subir aquela trilha pedalando sozinho, eu ia pagar. E eu tive a semana passada em Aparecida para pagar exatamente essa promessa. Tem uns 5 meses atrás eu consegui subir a trilha pedalando. São 5 quilômetros e aquilo para mim foi uma vitória. Ontem mesmo eu fiz Caçapava Velha, tudo em torno de 64 quilômetros. Aqui já ele mais magrinho, né? E fazendo agora o percurso, porque uma das coisas interessantes é que para a pessoa que está com muito sobrepeso e obesidade, e no caso do Berenilton, o Berenilton estava com IMC de praticamente 50. Chegou a 51. Então, hoje ele já baixou de 40, né? Ele Estava tá com 39, né? 39. Então, já saiu do protocolo para uma cirurgia bariátrica, Exatamente. que tem gente hoje engordando para conseguir entrar no protocolo. Verdade. Isso é um absurdo. E eu conheço pessoas que estão fazendo isso, inclusive eu conversei com ela, expliquei a minha situação. Porque o que acontece? A pessoa tem que ter na cabeça e a consciência. Essa pessoa, ela foi até o médico colocou, passou e já deu uma carta para ela. Eu falei, olha, você tem que verificar que não é por aí. O psicológico precisa muito. Isso a pessoa tem que ter consciência. Eu nunca tive vontade de fazer. O meu irmão chegou para mim um dia e perguntou, você tem vontade de fazer a cirurgia? Eu falei, não tem. Eu já tive uma laparotomia, foram 3 cirurgias. Então eu senti aquilo, eu falei, não, Deus lá no passado, eu sei que foi muito difícil, 90 dias internado, em 45 dias eu tive 3 cirurgias. E eu falei, não, eu vou correr porque eu quero fazer de mim mesmo. Perfeito. Eu tenho que buscar de mim essa força. E isso eu tive, graças a Deus, algumas pessoas, como a minha cunhada Adriana. Qual foi o ponto, né? Porque tem sempre aquele ponto, dia, aquela palavra. Exatamente. Como que foi? Foi assim, e quando eu voltei da Bahia, todo mundo percebeu que eu estava meio ofegante e tal, minha mãe com medo de chegar em mim e falar, porque eu era de uma situação que eu comia um pão, comia 2, comia 3, comia 4, 5 pães, e aquilo eu ficava dependente do trigo, do bendito trigo, aquilo acabava comigo. Depois que eu conheci a senhora, ou você, desculpa, foi aonde eu coloquei na cabeça, eu eliminei o pão, eliminei o açúcar, e isso hoje me traz tranquilidade. Não tenho necessidade, não preciso mais. A minha cunhada foi o quê? Ela coloca os seus livros de cabeceira embaixo do braço, ela assiste todos os seus programas, e ela falou para mim, olha, tem a doutora, tal. Eu falei assim, essa é mais uma charlatona. Falei, exatamente, é mais uma que vai querer ganhar dinheiro. Ela falou comigo, não é assim. Eu vou te dar o telefone e você marca a consulta. Tá bom, me dá. Deixou o papel lá, eu não marquei, não liguei. Depois ela mandou no WhatsApp para mim uma mensagem falando assim, ó, a sua consulta vai ser dia 14/10. Tudo bem, eu fui na consulta. A consulta, ela me abriu. O diálogo que tivemos naquele consultório foi o que me fez entender a necessidade de emagrecer, o porquê de emagrecer e com saúde. Ali, você conseguiu me colocar a parte técnica, a informação, porque eu chegava nas pessoas e falava assim, olha, você tem que fazer isso. Tudo bem, me passava uma dieta, um relacionamento, mas ninguém chegava para mim e falava assim, você vai ter o platô que você vai ter dificuldades, entendeu? Ou seja, eu tive essas dificuldades, só que ao outro lado, eu tive o quê? Eu tive uma profissional que me ajudou, que ela me deu exatamente os pontos, os caminhos aonde eu conseguiria desenvolver. E foi isso que eu consegui nessa situação. No segundo bloco, o Berenilton vai contar alguns detalhes, mas quando eu escrevi esse livro aqui, Tudo Posso, mas nem tudo me convém, na 4ª capa está escrito exatamente isso, que
Hoje se sabe que se você não fizer uma abordagem à obesidade como uma doença inflamatória, Correto. você não consegue emagrecer o paciente. Então, eu dou o caminho das pedras. Quantas pessoas me dão testemunho de ler esse livro, Berenilton, emagrecer 30? Eu tive uma que emagreceu 40 quilos, eu realmente fiquei surpresa, porque eu nunca vi alguém com um testemunho tão bacana que nem essa moça e mulher, porque homem, gente, homem emagrece mais fácil que mulher, né? Mas não é impossível. Então, quando eu escrevi esse livro, eu escrevi para alertar realmente a população de que alguma coisa tem que ser feita, a gente tem que fazer uma abordagem diferente, tem que fazer um trabalho diferente junto ao paciente, porque senão é uma pandemia agora de obesidade. Quem acompanha o programa Mais Saúde sabe o quanto eu falo todos os dias sobre alimentação, sobre os alimentos, sobre aquilo que não devemos estar consumindo. Mas a gente vai estar falando no próximo bloco mais alguns detalhes de como que foi para o Berenil colocar em prática aquilo que todo mundo sabe que eu falo constantemente no programa Mais Saúde. Mas lembrando que esse programa só acontece graças a você, sócio, ou você que colabora para estarmos aqui no ar e termos programas como Mais Saúde e também adquirindo os nossos produtos, os produtos de evangelização da Canção Nova, através do Departamento da Vi, 0 Operadora 12, 3186 2600. Mas nós vamos rapidinho para esse intervalo que não é propaganda e voltamos já já com a segunda parte do testemunho do Berenilton.